Muito bem, mais uma vez, boa noite, senhores casais, noivos, quase noivos e etc. Vamos à nossa quinta aula, que diz respeito à escolha do cônjuge e os relacionamentos com familiares e amigos. Tema importante esse. Lógico que vocês já escolheram, né? Mas tem algumas coisas importantes a serem vistas neste momento. E nós vamos ler a palavra do Senhor em Gênesis 24, 26 a 27. 26 não, 62 a 67. Ok? Farei a leitura aqui, vocês acompanhem. Ora, Isaque veio de Beer-Lahai, porque morava na terra do Negueb. Ao cair da tarde, Isaque saiu para meditar no campo. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo Isaque, desceu do camelo e perguntou ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? O servo respondeu: É o meu senhor. Então ela pegou o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque a conduziu até a tenda de Sara, mãe dele. Ele tomou Rebeca e esta se tornou a mulher dele. Ele a amou. E assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças por este momento em que esses casais se encontram para estudar um pouco mais a tua palavra e ouvir, ó Deus, orientações, conselhos, sugestões em relação ao preparativo para a vida conjugal. Que o Senhor nos abençoe nesta hora e que sejamos edificados por meio deste estudo e que consigamos absorver, ó Deus, aquilo que é necessário para a nossa caminhada. É no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Muito bem, meus irmãos, veja que este texto, Gênesis 24, né, uma boa parte dele todo, aliás, vai mostrar ali a escolha e o casamento de Isaac com Rebeca. Nós vamos voltar nesse texto mais adiante. Você já ouviu essa expressão aqui? Que vai ser projetada na tela em branco agora. Você já viu isso aqui? Cada panela tem a sua tampa? Já? Sim. Pois é. Esse é um ditado popular, e um ditado popular ruim, tá? Deixa eu só fechar aqui. Por que que esse é um ditado popular ruim? Bom, porque ele não reflete a realidade dos fatos. Isso aqui está no imaginário das pessoas, né? E serve para todo mundo. Serve para o solteiro, serve para quem terminou o namoro, serve para qualquer pessoa que está procurando alguém. Então, às vezes tem uma palavra de consolo da tia, da mãe. Olha, cada panela tem uma tampa. Fica tranquilo que a sua hora vai chegar e tal, aquela coisa toda. Mas qual que é o problema com esse tipo de afirmação? Há um presumir que cada pessoa tem uma específica. Então, vamos pegar aqui o Lucas, só poderia casar com a Thalia, porque ela foi feita para ele e ele foi feito para ela, e assim que tem que ser. Então, isso é um problema, porque, na verdade, não é assim que as coisas funcionam. A realidade é bem diferente disso. E você precisa esquecer esse tipo de entendimento, porque a escolha do cônjuge não se baseia no cada um tem a sua tampa, né? A panela tem sua tampa e tal, então tem que achar alguém ali e aquela pessoa que Deus separou no cosmos inteiro. Não, a escolha conjugal, ela tem muito mais a ver com uma escolha objetiva, racional, muito mais do que ensinam os filmes hollywoodianos. Não existe uma pessoa determinada para cada um, tipo alma gêmeas, não existe, tá? E quando as pessoas usam esse tipo de argumento, isso pode se desdobrar num outro problema. Ele pode dizer, se der errado, não foi eu quem escolhi, afinal,
Deus já tinha determinado aquela pessoa X para mim. Então, a culpa vai para Deus. Nem Adão poderia culpar a Deus, tá? Mesmo sendo Deus que escolheu a Eva para o Adão, ele não podia ter dito, foi a mulher que tu me destes. Afinal, a responsabilidade de cultivar o casamento era totalmente dele. Então, ele falha miseravelmente nisso, deixa a mulher comer o fruto, e aí nós temos esse problema. Então, de início, não esquece esse negócio. Eu sei que você já fez a sua escolha, e eu espero que depois desse estudo você não se arrependa da sua escolha, né? Que você, na verdade, fortaleça a escolha que você teve, mas a escolha envolve muito mais objetividade, racionalidade e, logicamente, dependência de Deus, né? Do que essas historinhas assim de coisas pré-determinadas e alma gêmea, tampa para panela e essa coisa toda. Mas vamos pensar um pouquinho como que era a escolha conjugal nesse período aqui, por exemplo, em que temos Gênesis 24. Quem é que escolheu Isaac para Rebeca e Rebeca para Isaac? Quem foi? Basicamente, quem fez essa escolha? Os pais e o irmão da Rebeca. Basicamente, foram eles que escolheram, tá? Ah, mas lá em Gênesis 24, 58, eles perguntaram se ela queria ir. Ok, mas lá em Gênesis 24, 51, a gente lê que a decisão final não era dela, tá? A decisão era da família. A família, ao longo dos séculos, é quem decidia a escolha conjugal, seja por arranjos familiares, seja por alianças militares, por posse de reinos e tantas outras coisas, né? Mas, com o tempo, você sabe que isso foi transferido para os próprios casais. Então, quando a escolha era da família, havia os interesses da família. E quando a escolha passa a ser do casal, há o interesse pessoal, obviamente, né? Então, nem sempre a escolha antes da família tinha a ver com o casal. Na verdade, tinha a ver com os interesses familiares, né? Isso aí era muito mais forte. Hoje em dia, não. Ninguém da sua família, eu acho, vai te obrigar a namorar, a casar, a noivar X com alguém, né? Isso aí é uma escolha bem pessoal, bem particular, logicamente. Seus pais vão abençoar, e tal, enfim, vão aprovar ou desaprovar, sei lá, mas a escolha, no final das contas, é sua, você já está bem crescidinho para tomar uma decisão e assumir essa decisão. O problema, quando nós passamos para a escolha do casal, é que muitas vezes a escolha ela se baseia em mero sentimentalismo, ou apenas em atração física, ou em outras coisas secundárias, né? E às vezes até escolhas irracionais mesmo e tal. É claro que a escolha familiar não é a melhor coisa, né? Mas nessa ideia de amor distorcido que nós temos nos nossos dias, o parâmetro para escolher um cônjuge muitas vezes está em flagrante oposição à palavra de Deus. Então, isso não é uma coisa boa, tá? Quando nós lemos lá em Gênesis 24, o que que chama a nossa atenção? Eu quero que você observe aí no verso 67. Tem um negocinho aí, tem uma frase aí, tem uma expressão aí que chama muito a atenção. Lê o verso 67 e fala para mim aí, o que que chama atenção nesse negócio aí? Alguém, voluntariamente? Eu vou projetar aqui também na tela em branco, caso você não tenha acesso a... Aí. Pode falar, pode falar. Isaac conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou, assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Tá, mas o que que chama atenção aqui? Vamos lá. O que que tá? Achei que era só para ler o versículo. Pode ler e fala o quê? O fato dele ter visto ela e já ter conduzido para a tenda, né? Não, é isso não. Pensa aí. O consolo pela morte da mãe? Não. Mais uma tentativa. Levou ela para a tenda da mãe?
Não, é o fato dela ter se tornado mulher dele ali, né? Não, Ali foi a consumação do ato do casamento? não. Ou que ele próprio, né, que escolheu a esposa dele, que ele levou a Sara até a tenda, né? Ricardo, Ele não foi a amou. parte que ele fala que ele amou? Ele fala assim, e esta lhe foi por mulher, A depois aceitação Amou. da família? Aqui, ó. Ele levou a Sara até a tenda Olha aí. e tomou a Rebeca e essa foi por a Rebeca e esta lhe foi por mulher. Mas olha aqui o que está marcado aqui na tela em branco. Vocês estão vendo? No texto? Ele amou. Isso. Isaac não conhecia Rebeca. Rebeca não conhecia Isaac. Eles acabaram de se encontrar. E ele a amou. Então, por que eu estou destacando isso daqui? Aquilo que eu já falei com vocês lá atrás, eu acho. Se eu não falei nesses encontros, eu falei em alguma reunião dos jovens, porque eu sempre lembro isso a vocês, que o amor, ele vem depois. Você não ama enquanto você namora. Você tem um protótipo de amor enquanto você namora. Porque amor vai além do sentimento. Ele é vivido na construção do casamento. Obviamente, ele está presente em alguma medida no namoro, no noivado, mas ele envolve a sua completude no casamento. E o Isaac nem conhecia a Rebeca, nem ela conhecia ele, e ele vai e toma ela. Era uma maneira diferente, né, dos nossos tempos, é lógico, esse estilão de casamento assim, já encontra e já vamos que a consumação do casamento é o sexo, né? Então, ele a ama, o texto deixa claro isso. Ele, obviamente, decidiu amar a Rebeca, e a Rebeca decidiu amar Isaac, né? Naquele instante ali que ela sai de casa, ela decide amar um homem desconhecido, ele decide amar uma mulher desconhecida também, que chega da sua parentela. Então, o amor, ele envolve uma decisão. Isso é muito importante, perceber isso na sua escolha. Por quê? Porque a sua escolha, você já escolheu, né? Mas ela não pode ser subjetiva, vaga, entende? Ela precisa ser uma escolha que você decida amar aquela pessoa, que você decida ter uma aliança com aquela pessoa. Sabe? Se você vai muito pelo sentimento, ai, a pessoa me dá borboleta no estômago e tal. Isso aí é coisa de adolescente, desculpa os adolescentes. Não tem ninguém adolescente aqui, então tá tudo certo. Tem borboleta no estômago? Tem, mas ela passa. Então, assim, nós precisamos escolher e decidir, né, amar essa pessoa na nossa escolha. Você já decidiu isso agora, no namoro. Mas essa decisão ela será muito mais reforçada, e testada, inclusive, né, e solidificada no casamento. Tá? Então, precisamos levar isso em consideração. E se você entender essa questão da escolha como uma decisão, uma atitude, uma vontade de fazer as coisas caminharem bem, isso vai te ajudar bastante no seu casamento. Porque, como eu disse lá no início, não existe tampa de panela, né, para cada um. E se você terá de fazer uma escolha. E na sua escolha, Deus te abençoará. Mas a responsabilidade da sua escolha e as consequências serão suas. Deixa eu te dar um exemplo. Um jovem chega todo animado. Aí ele diz que eu estou namorando com uma menina linda, bonita, trabalhadora, educada, mas ela não é cristã. Ora, pensa bem, se não for a graça de Deus em converter aquela pecadora, nós teremos problemas no casamento? Claro que sim. Mas a escolha é sua, a consequência também, né? Aí alguém pode objetar e dizer, mas se eu casar com um crente, eu também vou ter problemas, são dois pecadores. Isso é verdade. Casamento tem problemas mesmo. Mas
é muito mais problemático e, às vezes, até sem solução quando você casa com um não crente. Você casa com um crente, os dois têm o Espírito Santo, estão lutando para que as coisas caminhem bem e tal, e vão caminhar juntos, né? Eu acho que eu já contei essa história. Um primo meu que não é crente, ele casou com uma menina que é crente. E, no final das contas, ele foi desanimando ela, que hoje em dia ela está fora da igreja, filho ficou para fora também, e aquela coisa toda que é natural de acontecer quando tem julgo desigual. Agora, um outro exemplo em relação a escolhas, a decisões conjugais e tal, é que pensa um casal que decidiu se entregar aos desejos carnais e tiveram relações sexuais antes do casamento. Então, assim, eles escolheram um ao outro e, no final, eles decidiram pecar contra o Senhor. Pensa que é um casal crente, tá? Quando esse casal casar, é certo que ele terá problemas conjugais. A consequência do pecado não passa. Uma das consequências, por exemplo, é a desconfiança. Quem tem relação sexual antes do casamento nunca vai confiar plenamente no seu cônjuge, se ele se entregou antes do casamento para essa pessoa. Isso aí é um negócio que a gente atesta na sala de aconselhamento pastoral, não é um negócio que a gente está inventando, não, tá? Então, assim, tem variáveis, né? Tem várias variáveis nessa questão, a gente não vai entrar nisso, que nem é o ponto do nosso assunto, mas é algo que nós precisamos pensar. Se alguém tiver algum problema nessa área, nos procure em particular depois. Não é o foco da nossa aula. É só um exemplo para a gente pensar nas decisões que a gente toma em relação à escolha conjugal, no caso de namoro, né, e de noivado, e como que nós vamos tocar o nosso namoro e noivado até o casamento, tá? Vamos pensar um pouco aqui agora nos critérios que geralmente são usados para escolher um cônjuge. E aí vocês me ajudam nesses critérios. Eu enumerei alguns aqui, mas vocês me ajudem a completar. Deixa eu jogar aqui nessa tela aqui para vocês verem. Ó, geralmente uma lista envolve esses aspectos aqui. Eu enumerei 8. Vamos ver se vocês estão de acordo. Ó, vamos lá. Não necessariamente está na ordem, tá? Assim, esse é o primeiro, esse é o segundo, não. Até porque podem ser em conjunto. Aparência física, isso é importante? Agora é a hora que vocês respondem, tá? É importante? Sim. Quando você vai escolher alguém? Conta, tipo assim, conta um pouco, Conta, né? conta. Mas não Não, conta um pouco. ok, mas conta, né? Lógico, conta. Sim, Estar apaixonado, ter as borboletinhas no estômago, conta também quando você vai escolher? conta. Conta, claro que conta. E o caráter? Muito. Muito. Gente boa, Sim, educação, Com tal. certeza. Quando você começa a conversar com a pessoa, você vai ver coisas em comum, né? Quantos filhos quer ter, se é cachorro ou gato, se é praia ou montanha. Vocês começam a conversar. E aí já pensou, você começa a conversar com alguém que é totalmente contrário ao que você está pensando, não tem nenhum ponto em comum. Vai ficar difícil, né? Você olhar e falar assim, eu vou arriscar namorar com essa pessoa aqui. É esquisito, sim. né, não? Uhum. Pois é. A imagem que a pessoa transmite de proteção, de carinho, de perspectiva futura, em relação a filhos, tal, a imagem que a pessoa transmite para você te traz essa segurança, essa certeza. Não, é com essa pessoa que eu quero mesmo construir o meu futuro. Como lida com os pais, né? É outro ponto importante aí da história, porque da maneira que lida com os pais, geralmente é da maneira que vai lidar com o cônjuge e de maneira potencializada, né? Se lida bem com os pais, geralmente vai lidar bem com o cônjuge. Se lida mal, geralmente vai potencializar a maldade. Se gosta de trabalhar, né? Isso aqui é um ponto importante, né? É que você vai namorar com alguém que não gosta de trabalhar, né? Aí é difícil. Como que lida com o Fica dinheiro? difícil.
Fica complicado, né? Quem vai pagar o hambúrguer toda vez que for sair, né? Não dá. Então, como lida com dinheiro também é importante, porque assim, você começa a namorar com uma pessoa que está estourando o cartão todo mês e essa pessoa não pensa nada sobre isso, acha que está tudo normal, ou ela muda, ou então cai fora, né? Porque senão vocês vão ter muito problema aí, nunca vai construir nada juntos. E perspectiva de vida também é importante. O que que a pessoa quer para o futuro? O que que a pessoa almeja? O que que a pessoa sonha? O que que a pessoa deseja para o futuro dela, tanto a nível pessoal como no casamento também, né? Isso aí, todo mundo tem isso em mente. Você vai conversar com a pessoa que ela não tem perspectiva de nada da vida, então fica difícil você escolher alguém sem perspectiva nenhuma. O que que você está pensando no futuro? Não sei. Deixa a vida me levar, tá? Sai fora. Isso aí não vai dar futuro, não. Então, o que mais que nós poderíamos completar aqui? Alguém tem alguma sugestão? Não, gente? Mais alguma coisa? Companheirismo. É importante, ó. Companheirismo. E assim, pode ser até bonito ou bonita, mas a beleza passa. Aí fica a feiura, né? Se não tiver companheirismo, aí fica sem nada É, no final da vida. Pois é. Como dizia o poeta, a beleza é passageira, mas a feiura é um bem que a gente tem para a vida inteira. Isso aí tá garantido. Oi? a beleza Isso aí acaba, tá né? garantido, a feiura. Isso aí. Companheirismo, o que mais? É companheirismo, né? Mais alguma coisa? Ah, também se a pessoa é uma pessoa verdadeira, né? Que tem gente que inventa tanta história. Uma pessoa transparente. Isso aqui é importante você fazer transparência. É importante você fazer uma investigação quase criminal na vida da pessoa, né? Depois você não. Só que aí, vocês são crentes, vocês têm um aliado, que é o pastor. O pastor geralmente conhece as ovelhas, né? Então, você chega para namorar, eu acho que a Ruth fez isso com o Pi. Foi lá no Petenat e falou, e aí, qual que é a situação do rapaz aí? Não? E aí, dá para saber, né? O pastor, olha, irmã, pensa bem, hein? Se o pastor falar, pensa bem, se ele falar, ora mais, e pode ficar esperto, tem algum problema. Então, a gente ajuda o povo a fugir dos laços também, dependendo da situação, viu? Faz parte do nosso trabalho. A transparência é importante. Mais alguma coisa? Os valores. 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 Ok. É importante. Então, pense nessa lista aí. Certamente você escolheu pensando nessas coisas aqui, ou indiretamente ou diretamente, você avaliou essas coisas. Quando você foi começar a namorar ali, tal, você fez uma avaliação. Ninguém em sã consciência não faz nenhuma avaliaçãozinha. Isso aí é com certeza, né? Isso aí é óbvio. Então veja o seguinte, ó. Como é que o cristão ele deve fazer a sua escolha? Isso aqui geralmente é os apontamentos, né? Todo mundo, até o não crente, olha essas coisas, tá? E o cristão? O cristão, ele tem, o cristão ele tem isso aqui em primeiro lugar. Na verdade, esse aqui é de fato a primeira coisa que o cristão olha. É crente mesmo? É crente. Então, essa é a primeira coisa. Todas as demais coisas são derivadas. Se a pessoa é crente.
o cristão precisa fazer a sua escolha primeiro olhando isso. É crente? É lógico, né? Até alguém que parece crente na igreja pode enganar, mas, pelo menos a princípio, você vai olhar e vai falar, é crente, né? E isso aqui é fundamental. Lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, primeira Coríntios 7, 39, a mulher está ligada enquanto vive o marido, contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Então, a sua escolha passa por casar com alguém que é crente, no Senhor, tá? Isso aí, gente, é um negócio assim, as pessoas podem espernear, podem falar que isso é bobeira, tá? Esquece isso, o negócio é o que está na Bíblia. Então, crente casa com crente, ou pelo menos com quem que dá a entender que é crente, né? Então, você vai fazer a sua escolha, bonitinho. Aliás, vocês já fizeram, né? E tal. Então, a primeira coisa que vocês devem ter olhado, ou deveriam ter olhado, era isso. Se não aconteceu, em alguma medida, pelos casais que estão aqui, eu acho que todo mundo é crente mesmo, então, chegou nesse nível aqui. Então, lógico, vocês olharam a aparência física, natural, normal, faz parte, né? Nada contrário. Aí, se você, né, ficou afim mesmo, se rolou aquele sentimento gostoso, legal, se a pessoa tem caráter, isso é muito, muito, muito importante, né? Muito relevante essa questão do caráter. Vocês conversaram sobre coisas em comum aí. Por exemplo, um casal que um quer ter filho e o outro não. Isso é um problemão, né? Teve até casal famoso aí recentemente que se separou por isso. O cara não queria ter filho, a mulher queria. Então, isso aí no namoro, vocês conversam sobre isso mesmo, para se alinharem, né? A questão da imagem que transmite, né? A questão da proteção, do carinho mútuo, né? No caso, a proteção muito mais para as mulheres, né? Será que esse rapaz que eu vou casar com ele, se entrar um bandido aqui em casa, ele pelo menos consegue morrer na frente dele para me salvar? Então, isso aí é relevante, né? Precisa pensar nisso e tal. Se tem a proteção, logicamente, não só nisso, né? E tal. Se tem afeto, se transmite uma mensagem de segurança para o futuro, isso tudo a gente precisa, né? Tanto o homem como a mulher. Como é que lida com os pais também, você já conheceu a sogra, o sogro, essa coisa toda. O gostar de trabalhar, né? Eu falo, quem não gosta de trabalhar, que não coma. Então, tem que gostar de trabalhar, porque faz parte da vida, faz parte do futuro. Perspectiva de vida, nós já comentamos disso. Vocês devem conversar sobre o futuro, devem sonhar bastante. Isso é muito gostoso, isso é muito agradável no namoro. Companheirismo, vocês acrescentaram aí, né? Há aquela sinergia entre o casal desde agora, né? Depois que casa, a tendência é ficar ainda mais companheiros. A questão da transparência. E essa questão da transparência, aproveitando que vocês colocaram isso aqui, é um ponto assim que é preciso haver uma genuína sinceridade entre o casal. Então, se você já chegou no namoro ou até no noivado e tem coisas do seu passado que você não contou, que você precisa contar, conta. Fala tudo. Mas é passado. Mas talvez você precisa falar. Porque se esse negócio vem à tona em algum momento, a pessoa vai se sentir traída. Fala, como assim você não me contou sobre isso? Né? Então, os dois precisam conversar mesmo e ter transparência, não só em relação ao passado, mas também em relação ao dia a dia, né? Agora, não necessariamente agora, que vocês estão namorando ou estão noivos, mas depois que casa, a transparência com conta bancária, com dinheiro, com o que está fazendo quando sai de casa, com as senhas de rede social abertas,
Isso tudo faz parte da transparência entre o casal, né? Não pode haver segredo nenhum entre um casal, principalmente casado. Isso não faz nenhum sentido. E a questão dos valores também, né? Os valores que essa pessoa carrega. Então, assim, se ela é crente, essas coisas aqui vão ser bem aproveitadas, tá? Essas coisas vão ser interessantes. É claro que pode ser que a pessoa ela tenha alguma deficiência ainda em alguma dessas áreas. Isso não quer dizer que ela seja inapropriada para casar, tá? Vamos pegar um exemplo aqui. Talvez a pessoa, hoje ela pense assim, eu não quero ter filhos. Um exemplo, tá? Mas dentro do namoro ali, vocês vão conversando e a pessoa vai entendendo, né? Que não, que você quer ter filhos, né? Eu também passo a querer porque nós vamos ser uma carne só e etc e tal. A pessoa hoje ela não sabe como lidar com o dinheiro. Talvez ela precise de uma educação financeira que ela nunca teve e tal. Então, você pode ajudar seu namorado, sua namorada, seu noivo, sua noiva a aprender a lidar com isso. E aí precisa aprender, né? Precisa ajustar, precisa amadurecer, precisa crescer, precisa abrir mão daquilo que for necessário para o bem comum do casamento. Então, quando você escolhe alguém, você não vai escolher alguém perfeito. Óbvio que não tem ninguém perfeito. Você vai escolher alguém que está procurando crescer, amadurecer, aprender com os erros, para que isso convirja lá haja uma conversão lá no casamento, de modo que as coisas se alinhem, né? Então, o que não pode é aquele negócio, eu nasci assim, vou morrer assim. Crente não é assim. Crente é alguém que está sendo moldado pelo Senhor continuamente, em todas as áreas da vida. Então, é Ele que nos quebra, é Ele que muda a nossa perspectiva, a nossa cosmovisão, e Ele que vai moldando a gente. Tem um negócio muito bom que Deus usa, que é o próprio casamento, para a gente ser moldado, ser lapidado, né? Então, não tem dessa. Então, você já escolheu, você aí entende que fez uma boa escolha, né? E você precisa assumir essa escolha e participar das mudanças necessárias aí. Então, como que ficaria esse esquema aqui? As 7 principais áreas, né, que podemos exemplificar desse emaranhado de opções que nós colocamos aqui, podem ficar assim, ó. Então, nós temos a área espiritual, quando você vai escolher alguém, né, para viver com você. Tem a questão da área espiritual, se é um cristão, se tem compromisso com Deus, que quer participar do crescimento e fortalecimento espiritual no lar. Tem a questão intelectual também, se é alguém que deseja conhecer, aprender, desenvolver-se. Tem a questão familiar, apoio da família, como é o relacionamento dessa pessoa com a família. Questão física, atração física, faz parte do pacote, né? É importante. Econômica, faltou um acento aqui. Há entendimento econômico entre vocês, como lidam com as finanças, objetivos, como ficará quando tiverem filhos, como gasta o dinheiro, tudo isso você precisa entender no processo de escolha. A questão do relacionamento, a liberdade, a comunicação é boa, há respeito mútuo, há educação. E a questão do lar. Se a pessoa ela quer trabalhar em prol do lar, em todas as áreas, ela está afim mesmo, ela quer construir uma família, vocês já fizeram a escolha de vocês. Então, vocês precisam enxergar boas coisas nessas áreas, tá, da sua escolha. E se tem alguma área que você percebe no seu namorado, noivo aí, tal, noiva, namorada, vocês precisam conversar sobre isso agora, para ajustar, alinhar, para quando chegar no casamento, vocês não terem dificuldades. Alguma questão até aqui? Nós vamos passar para a segunda parte. No question? No question. Ok. Então, vamos lá. A aula hoje era sobre escolha conjugal e também relacionamento com família e amigos. Então, nós vamos para a parte 2,
que nos fala do relacionamento com familiares e amigos. Tá? Esse aqui eu quero dividir em duas partes, porque é óbvio que tem diferença quando você relaciona com familiares e amigos no namoro e quando você relaciona no casamento. Porque namoro é namoro, casamento é casamento. Não são a mesma coisa. Então, vamos pensar no namoro primeiro. No namoro, você ainda não deixou pai e mãe, geralmente, né? Há algumas exceções, mas você, né, a maioria está em casa ainda, ou tem aquele vínculo maior com pai e mãe, que é natural. Você é uma pessoa solteira ainda, né? E tal. Então, o vínculo é maior com pai e mãe, normal, natural, principalmente no início do namoro. Com os amigos também é a mesma coisa. Se você tem amigos ali, você mantém aquela relação próxima, mas o tempo vai passando. E à medida que vocês avançam no namoro e chega no noivado e chega no preparo para o casamento, como é o caso de alguns de vocês, aliás, a maioria de vocês, né? É normal que até mesmo no período do namoro haja um afastamento gradativo, tá? Nem tanto dos familiares, mas mais dos amigos. E isso é algo natural, faz parte da transição. Não é que você ficou chato ou algo assim. É natural que você se aproxime mais da pessoa com quem você dividirá o futuro conjugal. Um outro aspecto é que nem sempre vai caber o futuro cônjuge nos mesmos rolês que você tinha antes de estar num compromisso de noivado, por exemplo. Ou até mesmo você vai preferir estar com essa pessoa nos momentos que você tem do que com os amigos. E não tem nada de mais nisso, tá? Faz parte. E aí vocês que já estão numa caminhada aí pré-casamento, né, no noivado, talvez no passado você fez até juízo dos seus amigos. Ah, tá namorando agora, lá, vai casar, não dá ideia mais para nós e tal. A vida é assim mesmo. Quando você vai casar, as prioridades mudam. E agora é a sua vez de gradativamente perder esse contato tão íntimo que você tinha antes com seus amigos. Família, como eu disse, namoro não é casamento, né? Então continua mais intacto, mas também quando chegar o casamento haverá uma alteração significativa aí no relacionamento com familiares e amigos, pelo motivo básico que você está formando uma nova família. Então, quando nós lemos lá em Gênesis 2:24, o que nós encontramos lá em Gênesis 2:24? Nós encontramos aquele texto em que diz que deixará o homem pai e mãe, se unir-se-á à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, nós temos aqui, no casamento, aquilo que nós chamamos de romper o cordão umbilical. Olha que beleza. Do papai e da mamãe. Deixa pai e mãe. Ou você vai sair de casa, ou vai romper com aquele vínculo emocional que você tem com pai e mãe, o vínculo geográfico para alguns que ainda moram com os pais, o vínculo financeiro também será rompido, né? Então, nós temos aí a questão emocional, a questão geográfica, a questão financeira, tudo isso é rompimento, tá? Com os pais. Deixou pai e mãe, rompeu, saiu de casa para constituir uma nova família. Então, há essa mudança de relacionamento. Não é que você está abandonando seus pais. Não é que você está deixando seus pais à deriva. Não é isso, tá? E seus pais também vão precisar entender isso. Mas você não vive mais com eles, você não mora mais com eles, você agora tem a sua própria família. E aí, quando vocês casarem, uma coisa que vocês precisarão tomar bastante cuidado é com interferências no casamento.
E aí que entra, né, o famoso conto da sogra e tal, aquela coisa toda. Porque assim, gente, casamento é um negócio que é os dois que precisam resolver os seus problemas. Pai e mãe têm mais experiência, podem ajudar em algum momento, não há dúvida disso, mas você precisa saber o time disso. Afinal, a participação dos pais no casamento vai envolver partidarismo emocional, um partidarismo emocional. Os seus pais, via de regra, eles vão tomar partido em favor de você. Não tem jeito. Então, isso não é saudável para o casamento. Quando vocês se casarem, vocês precisam manter certa distância, né? Com sabedoria, é lógico, né? Com respeito, com honra, com tudo isso. Mas os problemas do casamento, a vida, né? Não só os problemas, mas a vida no casamento ali, da vida do casal, é para os dois viverem e resolverem, né? E se entenderem, e conversarem, e se alinharem, caminharem. A gente vê muito problema quando casa e o casal não entende isso. Aí teve alguma discussão lá, coisa boba, coisa simples, uma conversa sobre algum tema que divergiram, aí vai a pessoa contar para a mamãe que brigou com o fulano. Ou então os dois, o casal, tem que tomar uma decisão sobre algo. Aí vai consultar o papai e a mamãe. Aí fica naquela dependência a vida inteira, sabe? Isso não é saudável, né? E isso não é legal. Então, o relacionamento com familiares, ele muda nesse sentido. Não é que você larga os familiares para lá, não é que deixa de ser um convívio gostoso, harmonioso. Não, não é isso. É que há agora uma nova família surgindo. E vocês precisam ter, né, consciência disso. Você vai viver as suas próprias experiências, vocês vão aprender, vão amadurecer junto com o cônjuge e os filhos. Tá? Então, precisamos pensar nisso. Quanto aos pais ainda, antes de falar dos amigos depois do casamento, a gente precisa ter os seguintes cuidados. Ao casar, não more com seus pais. Quem deu esses conselhos aqui foi o Jamie Camp, no seu livro. Não dependa financeiramente deles. Cuidado com a atenção excessiva. Não use constantemente pais e sogros como babás. Então, a primeira coisa, não more com seus pais, né? Isso aqui é um negócio básico, porque envolve a sua intimidade. Pensou? Eu chegar da lua de mel, minha sogra está lá no meu sofá, Deus que me defenda. O que é isso? Não faz sentido nenhum isso, né? Então, o casal tem que viver ali, principalmente se vocês, sendo crentes, estão namorando de acordo com o padrão bíblico, vocês vão querer esses momentos de intimidade do casal, privacidade. Então, morar com os pais ou trazer os pais para morar dentro de casa não vai funcionar. Tem exceções, não estamos falando das exceções, em caso de doença, em caso de extrema necessidade, mas geralmente não precisa disso, né? A gente sabe que uma grande maioria dos casos não é essa necessidade. Não depender financeiramente, né? Por favor, dê um jeito de casar com minimamente condições financeiras para que vocês vivam sem depender dos pais financeiramente, né? Me arruma um dinheiro aí. Tem exceções também, né? Mas a regra é não dependa. Cuidado com a atenção excessiva, aquele esquema, né? Casou, mas não sai da casa da mãe, não sai da casa do pai, abandona a esposa, abandona o marido por conta dos pais. Não, peraí, a sua família agora, prioritariamente, é a que você está constituindo. E nesse negócio dos pais ser babás e tal, isso é complicado também, porque avós não foram feitos para criar os nossos filhos. Mas eu preciso voltar a trabalhar, não tem com quem deixar. Esse vai ser um dilema para você no futuro, para alguns de vocês. Talvez é melhor você deixar de trabalhar mesmo. É uma possibilidade a ser considerada no futuro. Se você for fazer os seus pais, sogros de babá o tempo inteiro. Mas isso são coisas que virão lá na frente ainda.
Bom, vamos terminar falando dos amigos. Como eu disse, no namoro já tem uma diferencinha, né? Vocês percebem essa diferença já? Como que é? Falem aí. Ou não? Continua best friend dos seus amigos, assim, como se você estivesse solteiro. Eu não entendi sua pergunta, cortou para mim. Você percebe que já há um afastamento natural das suas amizades depois que você já está quase casando, ou você ainda não percebeu isso? Bastante. É Tava até natural. comentando com o Felipe agora, que eu falei assim, que algumas amigas, sei lá, que eu conversava, contava algumas coisas minhas, né, em particular, eu já não falo mais. Normalmente, qualquer coisa eu conto só pro Felipe. Uhum. E agora, com as correrias do casamento, o pessoal só fala que a gente não sai mais com eles, que a gente não tem mais tempo, não sei o quê. Mas isso é natural, você não está fazendo isso forçadamente, né? É algo que Não. vai acontecendo. É natural isso. Amigos são a bênção na nossa vida, né? Claro. Mas é natural esse distanciamento, principalmente depois que você casa. Principalmente se você tiver aqueles amigos de infância e tal. Porque, assim, é natural que você busque amizades na mesma faixa de vida que você está vivendo. É natural que você busque se relacionar. Quem é recém-casado com quem é recém-casado, quem tem filhos. Acho que vocês conseguem enxergar isso na igreja, inclusive. Pode olhar. Quem é casado recentemente ou quem é casado sem filhos está num canto conversando no final do culto. Quem é casado está no outro canto conversando. Porque quem tem filhos, né? Porque os assuntos são os mesmos, a faixa de vida ali é a mesma. Então, isso vai acontecendo naturalmente na vida do casal. Certamente, alguns de vocês têm conversado e estreitado os laços, até mesmo conversando sobre casamento, sobre gastos, sobre local, sobre que são comuns a vocês. E aí, amizades que não estão totalmente fora desse momento ficam de fora, né? E é difícil nós mantermos o mesmo nível de amizade depois do casamento, até por coisas básicas. Por exemplo, você solteirão, ou até mesmo namorando, né, tinha o hábito de sair aí numa sexta-feira à noite com os amigos depois do trabalho. Aí você casa, você vai continuar fazendo a mesma coisa? Não faz muito sentido isso, né? E ainda tem gente que quer fazer isso sem o cônjuge junto, né? Liga e fala, amor, estou aqui com o pessoal. Ah, mas estou aqui com o pessoal. Como assim? É casado agora. Isso aí é um suicídio assistido de casamento, tá? A pessoa querer viver a vida de solteiro junto com as amizades de solteiro depois de casar. Isso aí não vai dar certo de jeito nenhum. Isso aí é suicídio assistido, tá? O casamento vai embora. Porque as prioridades são outras, né? E uma outra questão que a gente precisa lembrar é que amigos são muito bons para dar conselho, né? E eles até podem dar conselho, mas você precisa tomar cuidado com isso. Escolher bem quem vai ouvir seus problemas, sua vida, quem vai saber da sua vida e saber também de quem você vai receber conselhos. Lá em Provérbios, capítulo 18, verso 24, diz assim: o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Então, não é questão de você ter muita gente como amigo falando ao seu redor, né? É você ter amigo de verdade ao seu lado, né? E é comum você buscar amigos, às vezes, para compartilhar algo, né? Mas você precisa ter sabedoria nesse sentido, para não trazer problemas para o seu casamento. Uma experiência pessoal nossa aqui de casa é que a gente sempre morou longe de casa, né? Então, as nossas amizades de infância ficaram lá, a nossa família ficou para lá. Então, a gente vai encontrando amigos aí na caminhada, né? E mesmo assim, para compartilhar algumas coisas, são poucas pessoas, a gente
se resolve entre nós mesmos, compartilhando um com o outro, né? Então, se você tem amizades aí, por exemplo, você tem um amigo solteiro, a visão de mundo dele é totalmente diferente, né? Acontece muito quando você tem um amigo que tem filho, aí você vai na casa dele, aí você vai cometer alguma gafe lá, porque você não tem filho ainda. Ou você vai demorar demais, o menino acabou de nascer, você fica umas 3 horas na casa da pessoa, ou sei lá, você vai fazer alguma... Aí quando você tiver filho, você vai perceber, você fala, nossa, olha só o que eu fiz e tal. Que a visão de mundo é diferente, né? Então, quando você casa, esse relacionamento com as amizades tem essa mutação aí. Não é que você vai deixar de ter amigos, mas não vai ser a mesma relação e você vai selecionar mais os seus amigos e precisa mesmo. Você precisa ser prudente nas suas amizades. Você precisa ser prudente quem entra na sua casa. Precisa ter prudência. Quem você vai compartilhar os momentos bons e ruins da sua família. Né? Isso tudo aí vocês precisam considerar. Tá? Mais um texto lá em Provérbios, capítulo 27, agora o verso 9 e 10. Vai dizer assim: como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Então, o amigo de verdade é aquele que quer ver a sua família bem, que respeita, que honra, que usa da sabedoria para abençoar vocês. Vocês vão encontrar essas pessoas na jornada de familiar de vocês, né? Isso serve para o amigo, para os amigos e serve para a família de vocês também, né? Então, assim, vocês vão encontrar essas pessoas que podem até ser os amigos da antiga, mas você vai precisar selecionar com sabedoria, tá? Uma coisa que muita gente pergunta e que talvez seja uma dúvida de alguns de vocês é isso daqui, ó. E os amigos que não são crentes? Os amigos que não são crentes. Não tem nenhuma dificuldade em você ter uma boa amizade com quem não é crente. É até bom que tenha, para que você não viva só na bolha evangélica, né? E que você possa também conviver com não crentes e abençoá-los de alguma maneira. Eu tenho um amigo que mora lá na Europa, e na nossa amizade, ela é desde a época de solteiro. E quando ele vem no Brasil, a gente se encontra, vem aqui em casa, a gente tem uma história de amizade antiga e ele não é crente. Mas, assim, é um cara que, pela graça comum de Deus, é uma bênção na minha vida, na vida da minha família, nós temos muito apreço por ele. Então, assim, é possível isso. É claro, né, que, por exemplo, muita coisa da minha vida eu não compartilho com ele porque ele também não entende, porque ele não é crente, ele não vai entender, né, as questões de um crente, assim, sendo não crente. Então, é possível termos amizades com não crentes, podemos e devemos ter, né, no casamento também. Vocês têm seus amigos do trabalho e essas pessoas também podem fazer parte do círculo de amizade da família. Isso tudo é muito bom. O importante é ter prudência, né, e sabedoria na escolha dos amigos. É só a gente se lembrar, por exemplo, que Cristo ele tinha um círculo de amizade dentro dos 12. Vocês já perceberam isso na Bíblia, né? Pedro, Tiago e João era o mais próximo, ele era o discípulo amado. Então, assim, Pedro, Tiago e João é os que participaram dos eventos mais espetaculares de Jesus. Lá no Monte da Transfiguração, lá no Getsêmani, quando Jesus explicou acerca da vinda de Elias, só estavam os 3. E isso é um bom indicativo para você pensar como lidar com amizades no seu casamento, né? Não dá para você ser amigo de todo mundo. Vai ter alguns ali selecionados que você poderá confiar.
né, o seu relacionamento conjugal. E é claro, naturalmente, né, seu cônjuge será a pessoa mais próxima de você. É natural que desenvolva uma boa amizade aí, que a amizade também é um compartilhar da vida. Então, o casamento é isso, né? Vocês estão compartilhando a vida, então, vocês podem ser amigos, né, um do outro dentro do casamento também. Isso é saudável também. Eu encerro por aqui, já também encerrando o nosso horário. Esse foi o nosso encontro falando sobre escolha conjugal e relacionamento com familiares e amigos. Temos alguma questão, alguma dúvida? Alguém queira compartilhar antes de nós encerrarmos? Oi, Ricardo, boa noite. É o Boa noite. Gabriel. Fala, Gabriel. Uma dúvida, assim, eu não vou mudar minha lista de padrinhos agora, né? Mas, né, já que a gente entrou nesse assunto de amigos, e penso eu que os padrinhos, perdão, eles são escolhidos até com essa intenção de ajudar o casal, né, em momentos, por exemplo, com um conselho, não é só com um presente, né? Sim. E nesse caso, tem algum problema de colocar pessoas que, né, pode ser de outras religiões, né, nem são cristãos e tal, vocês, a igreja geralmente recomenda, se não tem uma restrição, desde que, igual você falou, você consegue ver, né, características da pessoa, enfim. Não, eu não vejo dificuldade quanto a isso, não, Gabriel. É aquilo que a gente comentou de amizades com não crentes, né? Pela graça comum de Deus, eles podem ser uma bênção na nossa vida, com certeza. Então, assim, isso aí não tem nenhuma restrição, não. Vocês já escolheram, né? Vocês escolheram pensando nisso, né? Quem pudesse dar um suporte também para vocês na caminhada, então vocês identificaram essas características nesses amigos padrinhos, né? Então, tem nada demais, não. Tá correto, tá? Beleza, obrigado. Nada. Tem mais. Esse negócio de padrinho, no meu casamento foi uma falácia, tá? Porque A gente escolheu, a gente escolheu pensando nisso, mas depois do casamento, se dependesse de padrinho, estava morto. Some tudo. Mas acontece, né? Tomara que não aconteça com você. Alguém mais quer falar algo? Fale agora ou fale só na próxima aula. Então, nós vamos orar. Vamos orar encerrando.